Bem-vindos ao nosso canal. Nesta maravilhosa história, acompanharemos a vida de Miriam, uma mulher forte e persistente que enfrenta a traição de seu marido Vitor. Miriam descobre a verdadeira natureza de Vitor, que a deixa sem nada após 3 anos de batalha e trabalho duro para alcançar seus objetivos e construir a casa dos seus sonhos. No entanto, o futuro com Vitor promete não ser tão simples assim. A partir de agora, convido todos vocês a se inscreverem em nosso canal. Acompanhem comigo esta história emocionante até o final, que promete ser incrível. Enquanto caminhava em direção à porta, eu deslumbrava nossa tão sonhada casa, recém-construída. Em silêncio, inseri a chave na fechadura que, com um clique, produziu um som que ressoou no ambiente. Mas o som que me cumprimentou ao entrar em nossa casa não me trouxe satisfação. Vitor, meu companheiro de 3 anos, estava parado no centro da sala com os braços cruzados. Ao lado dele, estava minha sogra, Dona Helena, com um sorriso zombeteiro nos lábios, me encarando. Agora é meu, Miriam, e pretendo morar aqui com minha nova esposa e meus pais. Se você não gosta disso, pode ir embora, proclamou Vitor, sua voz desprovida do calor que eu conhecia. Por um momento, fiquei imóvel, suas palavras ecoando dolorosamente em minha cabeça. O que você está dizendo, Vitor? Minha voz mal se elevou acima de um sussurro, um turbilhão interno marcado pela tempestade que me acometia. Ele me entregou um cartão de visita pertencente a um advogado de divórcio e disse: "Creio que você poderá precisar disso." A arrogância dele causou uma mistura de ondas e náuseas dentro de mim. A sala parecia girar, eu agarrei a bancada de mármore para me apoiar e indaguei: "O porquê você está fazendo isso comigo, Vitor, depois de tudo que fiz por nós?" Consegui articular, minha voz trêmula. Vitor encolheu os ombros, sua indiferença cortando meu coração. "Você nunca se encaixou verdadeiramente em nossa família, Miriam. É melhor assim." Foi então que me lembrei das inúmeras tentativas de me integrar à família, buscando fazer parte do mundo deles. Contudo, isso era apenas um jogo para eles, e eu era apenas uma peça inconsciente que seria descartada como se não fosse nada. Eu então consegui falar: "Vitor, você disse que éramos um time, que sempre estaríamos juntos", minha voz perdendo intensidade. Vitor apenas riu, zombando de mim, dos meus sentimentos e da vida que compartilhamos. Foi um som vazio ecoando nas paredes da sala e me respondeu sem nenhuma emoção: "E nós fomos, querida, até não haver mais Miriam." A fila avançou, acabou. A constatação me atingiu como um golpe físico. Fui apenas um meio para um fim, um passo para ele alcançar seus objetivos. A casa dos sonhos e os objetivos financeiros, todo o amor, os sacrifícios, os sonhos compartilhados não significavam nada para ele. Uma raiva começou a crescer dentro de mim, um fogo que consumiu a dor e a desilusão. "Você não vai se safar disso", prometi, fixando meus olhos em Vitor. Sua risada desapareceu, uma centelha de dúvida cruzou seu rosto. "O que você pode fazer, Miriam? Você não tem nada agora", e ele riu de novo. "Você vai ver, Vitor", eu disse, tentando fortalecer a voz. "O karma sempre tem um jeito de voltar", pensei, enquanto saía de casa com o cartão que ele me deu amassado em minha mão, sob a luz do sol. Apesar da tristeza e decepção, eu senti um peso sendo tirado de meus ombros. Agora, eu estava livre do domínio manipulador de sua família, livre dele e dos seus falsos sentimentos, e faria com que ele se arrependesse de cada palavra cruel que me disse e de cada ação enganosa por que me fez passar. Eu não sabia como, nem quando, mas de uma coisa eu tinha certeza: Vitor pagaria pelo que me fez, e eu seria responsável por exigir meu pagamento. Saí sem orientação e acabei entrando em uma lanchonete cheia de movimento. No entanto, eu estava confinada em um canto tranquilo com uma xícara de café expresso, tentando esfriar minha mente e meus sentimentos. Eu estava completamente perdida naquele momento, as memórias inundaram meu ser como uma ferida que perfurou ainda mais meu coração. E repassei os momentos que compartilhamos. Conheci Vitor há 3 anos em uma festa com amigos em comum. Ele era charmoso, um pouco desajeitado e aparentemente sincero. Nos conectamos pelo amor que compartilhávamos pelo rock clássico e culinária italiana. Pensei: aqui está um homem que entende o valor da família e simplicidade. No entanto, à medida que nosso relacionamento progrediu, seu verdadeiro eu foi revelado. A convivência trouxe à tona o verdadeiro Vitor, o homem que deixava a roupa suja espalhada pelo quarto por dias, que negligenciava a higiene básica com uma indiferença alarmante. "Miriam, por que toda essa agitação? É só roupa", ele dizia, ignorando minhas preocupações. Seus hábitos me irritavam, mas era sua atitude desdenhosa que mais me incomodava.
Ele nunca valorizou meu conforto, minhas vontades, sempre priorizando sua comodidade em detrimento à nossa. Toda vez que eu tentava falar com ele, ele evitava a conversa. Minha mãe nunca reclamou de fazer essas coisas por mim, retrucava ele. E eu algumas vezes dizia, de amor, eu não sou sua mãe, sou sua esposa, sua companheira, e preciso que você me ajude nisso. Ele apenas sorria e eu deixava pra lá. As visitas à casa dos pais de Vitor eram reveladoras. Seu pai, uma imagem espelhada de Vitor e sua falta de consideração, invadia espaços sem pensar no problema. Ele ria quando eu expressava meu desconforto. Sua mãe, uma alma aparentemente gentil, sempre corria para limpar as ações dos homens, reforçando seu comportamento. Naquela casa, os hábitos de Vitor não eram defeitos, eram normas. Agarrei-me à esperança de que o amor suavizaria essas arestas. No entanto, com o tempo, minha esperança se transformou em decepção. O homem por quem me apaixonei era uma fachada, e por baixo dela havia alguém que não se importava com nada além de seus próprios desejos. Suas próprias vontades deram forma a uma realidade desconcertante, onde o Vitor que conheci contrastava fortemente com aquele com quem compartilhava meu cotidiano. No início senti-me entusiasmada, porém depois senti-me presa em uma relação que servia mais aos seus caprichos do que a um relacionamento verdadeiro. Você está sempre fazendo tempestade em copo d'água, Miriam, afirmava Vitor durante nossas discussões, suas palavras cheias de desprezo. E agora, a traição final, a casa que deveria ser nosso sonho, nosso futuro, acabou sendo apenas mais um pedaço de seu egoísmo em jogo. Uma chama ardente foi acesa dentro de nós, alimentada por cada comentário depreciativo, cada gesto de desdém. Vitor havia revelado sua verdadeira face, e era hora de eu mostrar a minha. Pensei que ele poderia me descartar como uma de suas camisas sujas, mas não seria tão fácil assim. Estava determinada a lutar, não só por mim, mas por cada momento que passei acreditando em uma farsa. Levantei-me, deixando para trás a xícara de café que já encontrava-se completamente frio. Era hora de planejar meu próximo passo, de virar o jogo a meu favor. Vitor poderia pensar que ganhou, mas o jogo estava apenas começando. Em frente ao pequeno, mas aconchegante espaço que hoje abriga meu salão de beleza, parei por um momento. A placa acima da porta mostrava a elegância de Miriam, mais do que uma mulher representando um novo começo, era uma afirmação da minha recém-descoberta independência. Os primeiros dias foram desafiadores. Trabalhei incansavelmente, muitas vezes sentindo dores nas mãos devido ao talento artístico meticuloso que meu trabalho exigia. A cada pincelada, com cada cliente satisfeita, reconstruí a confiança que Vitor tentou destruir. Seu trabalho é incrível, Miriam, elogiou a dona Ruth, uma cliente regular. Você tem um verdadeiro domingo. Suas palavras foram um bálsamo para minha alma cansada. Há 5 meses eu tinha começado do zero, com nada mais do que minhas habilidades e determinação. Vitor pensou que não tinha me deixado com nada, mas ele estava errado. Havia subestimado minha resiliência. Com o passar do tempo, meu negócio prosperou e minha determinação ficou mais forte. Eu não estava apenas sobrevivendo, eu estava florescendo. E parte disso significava ter certeza de que Vitor colheria o que eu havia plantado. Uma noite, enquanto fazia a contabilidade, me vi feliz e sorrindo com a prosperidade que os números me mostravam. Além de atender minhas clientes, também oferecia cursos, formava e incentivava outras mulheres a conseguir sua independência financeira. Minha sala de aula não estava apenas sobrevivendo, mas prosperando. Eu estava me aproximando do meu objetivo de independência financeira, em total contraste com a vida que Vitor deveria levar. A lembrança de sua arrogância ainda ressoava em minha mente. A imagem de Vitor me entregando o cartão do advogado do divórcio, com um sorriso presunçoso no rosto, ele acreditava ter garantido seu futuro com a nova casa, sua nova esposa e seus pais. Mas eu não tinha noção da pressão financeira que se fechava em torno dele. Através de amigos em comum, fiquei sabendo que Vitor passou a curtir as noites com diversas mulheres diferentes, sem se preocupar com as consequências. O resultado começou a ocorrer devido aos gastos excessivos. Ele estava enfrentando dificuldades financeiras. O pagamento do financiamento de nossa casa superou suas expectativas, e seus pais, longe de serem a rede de segurança financeira imaginada, tornaram-se um fardo adicional. Um plano astuto começou a se formar em minha mente. Sabendo da terrível habilidade de Vitor para administrar dinheiro e sua constante dependência dos outros para resgates, desta vez não haveria salvação. Eu estava determinado a ter certeza disso. Enquanto concluía as unhas da minha próxima cliente, um sorriso travesso brincou em meus lábios. "Está tudo bem, Miriam?" perguntou Sandra.
Melhor do que nunca, respondi. Estou apenas saboreando a ideia do karma em ação. Visualizei mentalmente Vitor lutando sob o peso de suas próprias decisões, seus sonhos desmoronando como as paredes da casa que ele havia tirado de mim. Mas isso foi apenas o começo. Eu não pretendia apenas assistir passivamente. Eu seria a arquiteta de sua queda, e cada passo em sua trajetória descendente representaria um progresso para mim. Ele construiu sua casa sobre mentiras e enganos. Foi só uma questão de tempo até que tudo desmoronasse, e eu, Miriam, estivesse lá para testemunhar. Minhas mãos estavam limpas, minha consciência tranquila. O som do meu telefone quebrou o silêncio da noite. Quando verifiquei o identificador de chamadas, vi que era Vitor. Um sentimento de satisfação me envolveu. Este era o momento que eu tanto havia esperado. Olá, Vitor, eu disse, minha voz calma e serena, incapaz de resistir à tentação de cavar um pouco mais fundo na ferida. Eu não sei a quem mais recorrer. Os custos foram subestimados, e meus pais estão sobrecarregando meus recursos. Lidar com tudo isso se tornou esmagador. Eu podia imaginar Vitor agora, o homem que uma vez mostrou arrogância, desmoronando sob o peso da realidade. Esta é uma situação difícil, eu respondi, minha voz transbordando de simpatia forçada. Sim, por favor, sempre foi você quem administrou melhor nossas finanças. Preciso de você, preciso da sua ajuda, foram os apelos patéticos dele. Uma sensação de poder envolveu o meu ser. Este era o mesmo homem que pensou que poderia me descartar como obsoleto, agora implorando pela minha ajuda. Vitor, você fez sua escolha, afirmei com firmeza. Escolheu aquela casa em vez do nosso casamento. Escolheu o seu conforto em vez da nossa parceria. Por que eu deveria te salvar agora? Uma pausa na fila permitiu-me quase ouvir as rodas girando em sua mente, tentando articular um argumento convincente. Farei qualquer coisa, Miriam, por favor, estou implorando. As palavras ecoaram, suplicando no ar, uma doce justificativa por toda a dor e traição que ele me infligiu. Sinto muito, Vitor. Desta vez, você está sozinho. Talvez seja a hora de aprender a lidar com sua própria desorganização, comentei, com um sorriso aparecendo em meus lábios. Desliguei o telefone antes que pudesse responder. Uma onda de exaltação me engolfou. Vitor finalmente estava enfrentando as consequências de seus atos, e eu tinha um lugar privilegiado para assistir ao espetáculo. Enquanto absorvia o brilho da minha pequena vitória, eu sabia que era apenas o começo. A queda de Vitor era iminente, e eu faria com que ele sentisse toda a dor que me causará. Ele estava desmoronando, e eu não iria, afinal, levantar um dedo para pará-lo. O karma tem seu próprio jeito de voltar, e para Vitor, isso foi apenas o começo. Começando no dia seguinte, de manhã cedo, enquanto o sol brilhava no próspero salão cheio de atividade, eu estava me preparando para receber meu primeiro cliente do dia. Um rosto familiar apareceu na porta, era Vitor, desgrenhado e desesperado, um contraste óbvio com o homem confiante que eu conhecera. Precisamos conversar, ele disse, com uma voz agora desprovida da arrogância anterior. Não é um bom momento, Vitor. Tenho clientes, respondi, sem esconder minha indiferença. É sobre a casa que estou perdendo, Miriam. Não tenho para onde ir, o banco está levando tudo, ele disse, observando. Esse foi o mesmo homem que achou que poderia se livrar de mim, acreditando que poderia controlar tudo ao seu redor. Agora, estava desmoronando diante dos meus olhos. Vitor, você construiu sua própria cama, agora deite-se nela, eu disse, minhas palavras deliberadas e frias. Mas pensei que você poderia vir em meu auxílio. Afinal, você fez isso, fui interrompido pela satisfação de vê-lo naquele estado, era indescritível. Você escolheu, Vitor, agora é hora de enfrentar as consequências. Peça ajuda aos seus pais, ou à mulher por quem você me trocou, ou para qualquer outra com quem você tem estado durante este tempo. Eu não posso fazer nada por você, querido. Iria só, declarei. Ele ficou ali por um momento, parecendo perdido e quebrado. Em silêncio, ele se virou e foi embora. Quando a porta se fechou atrás dele, senti um peso saindo dos meus ombros. Eu enfrentei meu passado e saí mais forte. A queda de Vitor foi resultado de suas próprias escolhas, e eu fiz minha parte nisso. No entanto, era hora de seguir em frente, focar no futuro. Quando imaginei que já estava completamente livre das pessoas que tanto me machucaram, foi então que novamente uma batida na porta interrompeu meus pensamentos após um breve chamado. Levantei-me para atender. Surpreendentemente, era a senhora Helena, mãe de Vitor. Miriam, posso entrar? A voz dela soava triste, uma mudança notável em relação à mulher dominante que eu conhecia.
Balancei a cabeça, curiosa sobre a visita dela, é claro. Foi o Vitor que trouxe você aqui. Sentou-se com as mãos inquietas no colo dela. Isso não importa, quero pedir desculpas a você, Miriam, por todas as palavras rudes que eu proferi e pela forma como te tratei. Disse ela emocionada e parecendo sincera. Aquilo me pegou de surpresa. Esta não parecia a mesma mulher que foi até Vitor e criticou por eu não me inserir ao estilo de vida deles. Por que agora? Perguntei, mantendo minha voz firme apesar das emoções conflitantes. Ela suspirou, com uma expressão derrotada em seus olhos. Desde que você foi embora, tudo desmoronou. Vitor perdeu a casa, e estamos lutando para sobreviver. Agora vejo o quão errados estávamos na forma como tratamos você. Havia uma parte de mim que queria provar sua miséria, apreciar o sabor da vingança. No entanto, quando olhei para aquela mulher quebrada, percebi que minha vitória não estava em sua queda, mas em minha própria ascensão. Dona Helena, eu segui em frente e deixei tudo para trás nessa parte da minha vida. O que aconteceu com Vitor foi lamentável, mas me levou até onde estou hoje. Ela balançou a cabeça, lágrimas brilhando em seus olhos. Eu só queria que você soubesse que sinto muito, sinto sinceramente. Desculpe, você não merecia nada disso. Ofereci a ela um pequeno sorriso. Obrigada por dizer isso. Espero que as coisas melhorem para você e sua família. Quando ela partiu, senti uma sensação de encerramento me envolvendo. O capítulo da minha vida, que incluía Vitor e sua família, foi oficialmente fechado. Virei-me para olhar minha sala, meu refúgio, mais que um negócio, agora um símbolo da minha força, independência e capacidade de superar as adversidades. Não só sobrevivi à traição de Vitor, mas cresci, me tornei independente. E ao fazer isso, aprendi a lição mais valiosa de todas: a melhor vingança é viver bem. E era exatamente isso que eu pretendia fazer daqui em diante. Essa foi a minha história. Provavelmente muitos de vocês já ouviram histórias como esta ou mesmo já passaram por algo similar. Foi uma fase difícil da minha vida, mas também uma fase importante que fez amadurecer, crescer, me tornar mais forte e dona da minha vida, do meu próprio destino. Consegui superar a traição do meu ex-marido, os abusos da minha sogra e todo o resto. Compartilhei isso com vocês pois sei que é difícil enfrentarmos as diversidades que a vida nos traz, e também sei que há problemas menores e até maiores dos que os que eu passei. Mas devemos confiar em Deus e acreditar que tudo o que nos acontece tem um propósito, e que precisamos superar para nos tornarmos mais fortes. Confiem, acreditem em vocês e lembrem-se que muitas vezes o nosso maior obstáculo somos nós mesmos. Acreditem em vocês. E então, o que acharam da história? Ficarei feliz em saber a sua opinião. Aproveito para convidá-los novamente a se inscrever no canal para acompanhar nossas próximas histórias. Agora convido a todos vocês a se inscreverem em nosso canal e deixarem seus comentários, pois sua opinião é muito importante para todos nós. Também vamos deixar para você outro vídeo na tela com outra história que com certeza você vai gostar. Um abraço do Gustavo. Até a próxima história de Momentos da Vida.